Bom, gente, a gente vê aqui muitas cadeiras vazias. E eu posso atentar para essas cadeiras vazias e pensar que alguém poderia estar nelas. Mas, por outro lado, também nós temos cadeiras ocupadas. A gente pode escolher olhar para as cadeiras ocupadas ou prestar atenção nas cadeiras vazias, né? O que interessa para nós? Cadeiras vazias, cadeiras ocupadas? Ok, não precisa responder, né? Mas tem o que eu encontro, eu perguntei quantas pessoas tem, né? É perto de 50 pessoas. Encontro pequeno, tal, assim. Gente, vocês não sabem o que é encontro pequeno. Ou não sabem o que é encontro grande. Quando a gente começou a reunir, fazer encontro, quando a gente reunia 20 pessoas, nossa, né? Era assim uma alegria. Então, viu só 20 pessoas lá, tal. Então, falando comecinho da renovação carismática, quando tudo era estranho, muito estranho, que você não tinha numa paróquia, numa diocese, 2 padres que fossem renovados. Você achava um padre, pulava 3, 4 dioceses, achava outro padre renovado. E olha lá, então para você juntar 20 pessoas, gente, era uma comemoração, era motivo de festa mesmo, né? Imagine há quase 50 anos atrás, uma situação que vou contar aqui agora. O padre reúne seus paroquianos, né? E fala assim: pessoal, tem algo bom para vocês aqui hoje, tem uma surpresa. Trouxe um amigo aqui, né? Está aqui o pastor fulano de tal, que vai repartir uma mensagem com vocês hoje. Esse pastor, então, abre umas caixas de papelão e distribui o Novo Testamento na mão de todo mundo. Gideões, né? Alguns já conhecem Gideões. E depois ele prega para os paroquianos. Isso aí seria muito natural se nós estivéssemos falando do padre Douglas e do pastor Ifigênio. Mas há 50 anos atrás, eles não estavam pensando nisso ainda, né? Então, se hoje, para nós que estamos andando, é uma delícia isso, e as cadeiras ainda ficam vazias, imagina isso há 50 anos atrás. Né? Então, naquela época, reunir 20 pessoas para, né, buscar o Espírito Santo, dons, então já era difícil. Mas, se a gente fizesse um encontro com 50 pessoas, nossa, né? Pensar que você tivesse microfones, caixas, baterias, tudo isso aí, não. Eu conseguia nos 20 lá um violeiro, né? Para tocar corinho. Hoje, quando o irmão aqui falou do TLC, ele falou TLC e passou assim, todo mundo fez cara de paisagem, mas que muita gente nunca sabe, nunca soube o que é um TLC. Né? Foi o precursor da renovação carismática, podemos dizer, né? O padre Haroldo trouxe para cá, apresentou. Depois de muito tempo, fui atrás comprar um livro do TLC, fui lá acho que nas vozes, o pessoal, não tem. Aí, um dos atendentes, que era mais experiente, não, eu tenho um lá no depósito. E lá foi ele buscar um exemplar do livro TLC, para me trazer. Eu comprei acho que o último exemplar. Treinamento Liderança Cristã. É um curso, um treinamento de uma semana que você encontrava Cristo, né? Ou Cristo te encontrava mesmo. Né? É uma experiência muito boa. Bem, nesse tempo, então, eu me aproximei mais de Jesus e aí, numa conversa com esse padre que convidou o pastor para pregar na paróquia dele lá, nos orientou que procurássemos um casal aqui em Barueri. Esse casal depois ficou sabendo que ele era presbiteriano e ela era católica. Né? Então, falando aqui, o casamento deles foi na década de 50. Né? Depois, em 60, década de 60, experimentaram a renovação. Em 70, nós começamos a encontrar com eles. Né? E eu tinha assim uma vontade muito grande de servir a Deus, tal, e para mim servir a Deus era ser um religioso. Então, vou procurar um curso de teologia, e naquela época não encontrei nenhum curso de teologia na Igreja Católica que não fosse período integral. Né? O que me obrigaria a não contribuir em casa financeiramente, ajudar em casa e tal, e meu salário lá ajudava bastante nessa época. Né? Então, não fui padre por uma questão dessa.
Para sorte da Clélia que está aqui. Né? Depois, né, 3 filhos, né, 4 netos, tal, uma bênção diante de Deus. Mas eu continuei com a ideia de fazer teologia. Então achei um curso noturno, que era de uma confederação pentecostal que existia um tempo aqui. Depois foi vendido para a Igreja Avivamento Bíblico e finalmente para a Assembleia de Deus. Então passei 5 anos convivendo diariamente com evangélicos. 5 anos diretamente com os evangélicos. Então aprendi bastante da cultura evangélica por vários motivos, né? Mas o que é engraçado é que Deus me manteve, ou nos manteve, num caminho assim meio particular, né, da época. Porque que era comum na época? O testemunho que eu via: eu era católico, um dia aceitei Jesus e hoje sou evangélico desta igreja. Esse era comum. Mas nosso caminho não se deu dessa forma, né? Por outro lado também, os diversos padres que tinha nada a ver com o padre Douglas na época, eles, né, aonde eles estavam fechando as portas para nós. Então, particularmente na minha paróquia lá, o padre reuniu os suspeitos, né, que estavam buscando o Espírito Santo, numa noite lá, e falou o seguinte: ou vocês ficam com a renovação carismática, ou ficam com a paróquia, né? Então todos nós tínhamos muito envolvimento, né, na catequese, na liturgia, tudo isso. E naquele dia, na conversa com eles, fomos francos, tal, escolhemos a renovação carismática, né? Andamos um pouco com isso, aí não tinha nenhum padre nos apoiando. Fomos conversar com Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que ele é tão antigo quanto o TLC. E ele era o arcebispo de tudo isso aqui, né? E mais alguma coisa. Ele nos disse o seguinte: olha, dentro da igreja realmente vocês não podem fazer reunião carismática, mas nas dependências da paróquia vocês têm que respeitar o que o padre está determinando lá. Mas na casa de vocês, o padre não pode determinar o que vocês fazem. Então, nós passamos a reunir em casa desde então. E isso nos deu uma oportunidade para a gente não precisar de ter um templo, de ter uma outra denominação, coisa assim e tal. E continuamos convivendo dos dois lados muito bem, sendo aceitos por alguns, rejeitados por outros, mas tal, Deus nos deu essa caminhada. Passado muito tempo, né, a gente via naquela época que era o seguinte: eu só conhecia padres mais velhos que eu, pastores mais velhos que eu. E eu tinha assim uma ideia de que eles achavam a gente com cara de moleque, né? Por quê? A gente tinha... Essa minha experiência começou com 17 anos, né? Alguns conhecem aquela propriedade de Sorocaba lá. Quando nós compramos aquela propriedade, eu era um dos mais velhos, tinha 31 anos, né? Então, realmente, acho que no primeiro contato não devia inspirar muita confiança, não, né? Mas o interessante é o seguinte, gente, que não sei se vocês sabem, mas a gente vai envelhecendo, né? E mais, vão aparecendo outros pastores e outros padres. E de repente você vai encontrando pastores e padres que são mais novos que eu. Olha só. Aí um dia eu estava dando uma olhada lá nos bispos, tem um nome aí, mas quem eram os bispos, onde que era, tudo mais tal, dando uma biografia deles, né? Quase todos eles têm a minha idade e estudaram na mesma faculdade que eu estudei lá na Nossa Senhora da Assunção, né? Você também passou por lá? Então tem futuro, hein? Essa faculdade, Nossa Senhora da Assunção, ou então Faculdade Sociais do Ipiranga, a sigla dela era FAI, simplesmente. E o pessoal lá chamava de Faculdade Atrás da Igreja. Por 2 motivos: porque ela de fato fica no fundo da igreja. E outro motivo era o seguinte: como Dom Paulo ele era
acima do reitor, uma outra palavra que fala para a universidade, o chanceler da PUC. Então o pessoal que tinha problemas políticos na PUC, ele se escondia atrás da igreja. E com isso quem ganhava era nós, porque a gente pegava professores muito bons lá, né? Todos perseguidos, mas muito bons. Bom, e o que eu queria dizer é o seguinte, não estou aqui para contar coisas que eu tenho saudade, né? Foram muito boas, né? Por exemplo, você está um dia reunido numa casa de retiro que não tem mais hoje, foi destruída, jovem, com aquela vontade de falar de Jesus para alguém. Nós estávamos em 3 lá, e tinha mais outras 3 pessoas que estavam também assim, chegaram de paraquedas num carnaval lá. A gente falava de Jesus, falava do demônio, falava tudo ao mesmo tempo, cura, tal, né? E elas assustadas com a gente, porque a gente não tinha uma didática para apresentar o evangelho para elas, né? E a gente escutou uma voz na janela, acho que por volta de uma meia-noite quase, né? Nos chamando. Aí então que ficou aquele silêncio total, né? A casa de retiro, aquele silêncio, alguém chamando na janela. Abrimos, quem era? Padre Eduardo Douglas. Abrimos, padre, o senhor por aqui e tal, chegou na hora certa, né? Ele, as irmãs estão dormindo na casa, pulou a janela, entrou, se inteirou do assunto, organizou a conversa, explicou quem era Jesus, sobre curas, leu Atos, deu sobre o Espírito Santo e tal. Aí perguntou, alguém tem alguma dor aí? E uma das pessoas disse, eu tenho uma dor aqui nas costas e tal. Está doendo agora? Não, estou acomodado aqui. Então, acha o jeitão da dor. Isso é simples, né? Aí colocou as 2 mãos para frente assim, uma era mais curta que a outra, o pé também era mais curto que o outro, e ali ele orou, e ali as 2 mãos e os 2 pés ficaram do mesmo tamanho. Então, isso é maravilhoso, gente. É impagável, né? Isso aconteceu há 50 anos quase, até hoje eu lembro como se fosse quando eu narro, parece que estou vendo essa cena. Mas eu não estou aqui para falar daquilo que passou. Eu quero falar daquilo que vai vir, né? Eu fico incomodado quando ouço a minha geração falar assim, no meu tempo que era bom, né? E aí vai um monte de crítica para os mais novos. Agora isso, agora aquilo, tal, vai criticando. Olha, a Bíblia diz que os velhos sonharão sonhos, né? Os sonhos é um pouco além da visão. Sonho é aquilo que não é palpável, é quase que não realizável, é um desejo ardente, tal, mas é um sonho ainda, é além da visão. Mas se nós, em vez de ficar lastimando, ficar com saudosismo, nós mostrarmos os sonhos que nós temos, esses sonhos passam a ser visão para os jovens. E visão são coisas realizáveis, são coisas que se concretizam. Então, gente, tudo isso que eu passei, maravilhoso, agradeço a Deus, minha vida foi uma aventura. Chego aos 60 e tantos anos com alegria de ter vivido cada ano desses aqui. Não me arrependo de nada, né? Mas tem muita coisa pela frente ainda, que eu com certeza não alcançarei, mas posso deixar um sonho. Quando Martin Luther King morreu, ele tinha tido um discurso um pouco antes que pavimentou o caminho, né? Eu tenho um sonho, ele deixou essa frase famosa. E nesse sonho, os direitos civis avançaram nos Estados Unidos. Simeão, né? Quando ele pegou Jesus no braço, ele não falou que ele viu Cristo. Ele falou assim, né? Meus olhos viram a salvação. Não é desmerecer Jesus, é ir além, né? Jesus tendo feito tudo já lá na frente. Então, nós temos que ter sonhos. E os sonhos que nós temos é essa unidade. Onde que um padre convide um pastor para a sua paróquia, não seja uma coisa, oh, que maravilha, mas uma coisa natural. Um padre estar numa igreja evangélica e o pastor falou assim, olha, está aqui a chave da igreja, pode fazer a vigília que você quiser aqui. Isso é uma coisa normal, isso vai ser normal. A igreja que vai vir pela frente, a igreja do futuro, não é uma igreja de
católicos, presbiterianos, batistas, o coisa que valha, né? É uma igreja da unidade, onde que a unidade vai estar valendo acima dos nossos rótulos. Nós jamais seríamos católicos ou evangélicos se antes não fôssemos cristãos. Mas depois que nós entramos, parece que nós pensamos que o católico ou o evangélico vem antes. Não, antes vem Jesus, vem Cristo, depois o lugar que nós vamos servi-lo. E para encerrar, eu queria só ler um versículo aqui. Já que vocês não estão dormindo, estão me frustrando, estou facilitando o serviço para o Ângelo aqui. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da salvação que fosse chamado. Aqui Paulo coloca duas coisas que são contrapostas. Ele prisioneiro, né, com sua liberdade restrita, ele roga que as pessoas andem, se movimentem. Eu não posso, mas vocês, sim. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. Pode haver dois corpos no que Paulo está falando? Um Espírito, pode haver dois Espíritos Santos. Irmãos, que Deus abençoe. Né? Há um sonho de que tudo isso seja um corpo só. Deus abençoe, irmãos. Amém.